que hoje o padrão reconhecido, né, pela I3E é o padrão X. Então, as ferramentas, né, a grande maioria vai receber esse X, indiferente se ele tiver lá como X ou CSV, mas vai ser o X, vai seguir os atributos, né, desse padrão em si. E também comentei, né, que outros padrões estão sendo estudados, né, devido a algumas limitações que o padrão X apresenta, né, que a gente vai debater isso em aula também, né? Então eu tenho uma aula específica que eu quero mostrar algumas coisas para vocês e eu vou trazer isso, né? Eu só não comentei ainda e não mostrei porque eu não quero confundir com o andamento, né? Vocês vão falar, poxa, professor, mas por que a gente está fazendo em X se a gente poderia fazer lá com o Cell 2.0, né? Não é mais interessante a gente fazer com aquele, né? Porque no momento, se a gente for para aquele, a gente vai ficar, daí talvez, né, preso lá ao PM4Py só. Né? Então, né, para quem não quer ir para essa área de ficar mexendo com código direto, né, daí já fica um pouco ruim, né? Então é bem mais prático a gente trabalhar com o X por enquanto, né, e seguir, né, o que, né, todo mundo está utilizando e, né, e com o tempo a gente vai mudando para os novos padrões. E no final da aula, eu pedi só para vocês se reunirem em grupos, só para fazer uma análise exploratória. É uma análise rápida, mas é já para vocês terem o primeiro contato com o que era um log, entender o log, entender também que não é, além de você ter o X lá, você ter conseguido o log, mas você tem que conhecer aquela informação, você tem que saber o que representa aquele log, né? Para daí sim você conseguir extrair alguma informação importante, né? Até foi algo que a gente também debateu, né, em sala, e até eu e o professor Marcelo falamos sobre isso, que é a questão de ter um especialista, né? Em muitos casos a gente aplica a técnica disso, faz pré-processamento no log, faz pré-processamento relacionado à mineração de processos em si, e depois aplica as tarefas da mineração de processos, mas lá no final, né, quem vai falar se isso é bom ou é ruim, né, é o especialista do negócio, né? É quem está trabalhando ali o dia a dia, quem realmente conhece, né? Então a gente chega com essa parte computacional, né, e vai apresentar se aquilo é bom, é ruim, se é interessante ou não. E como eu mostrei em uma figura, pode acontecer de você ter que voltar lá no teu log de eventos e arrumar tudo isso, né, e arrumar mais naquela perspectiva que o especialista do negócio levantou para você, né? Então é um trabalho muito semelhante do que a gente vê lá em ciência de dados, né? Que acontece isso direto, né? E até eu apontei aquilo que na grande maioria dos casos, 80% do tempo está na preparação do log. Né? Da mesma forma que a gente faz na mineração de dados lá, aqui não foge muito desse contexto. Então, vamos rapidamente, antes da gente entrar na parte da descoberta de modelos, né, que a gente vai falar hoje durante a aula, eu não sei quem que pode começar, lembrando, pessoal, que é rapidinho, né? É só mostrar, ó, a gente encontrou esse log, a gente identificou a quantidade de cases ou traces, a quantidade de variantes que tem, cases diferentes dentro dele, o log é referente a esse tipo de assunto, ele tem tantas atividades, né? Então, tudo isso, né, todo esse tipo de informação que vocês vão levantar é importante, e a gente até vai fazer um link com a aula de hoje, né, quando a gente for falar da descoberta do modelo de processo em si, né, porque se você não sabe quantas atividades tem o teu log em si, né, o processo que você está analisando, depois, né, lá na descoberta do modelo pode ficar até muito confuso tudo que está gerando. Oswaldo, quiser comentar? Posso começar, professor? Pode começar, então, Oswaldo? Quiser, eles podem compartilhar a tela também, né, professor Marcelo? Tá liberado? Deixa eu ver aqui. Eu vou então passar aqui. Pro Oswaldo dos Oswaldo. Santos Júnior. Bacana. Já passei. E assim, se não tiver tela para compartilhar, pode ser no Google mesmo, não tem problema. Certo. O estudo de caso que eu peguei foi de um hospital holandês, onde naquela página de eventos, de desafios lá, ele se chama The API Challenge 2011.
Deixa eu só confirmar aqui. Tá, a amostragem tem 1.143 pacientes únicos, englobando 624 atividades. O objetivo central dessa exploração era compreender a sequência de atividades, identificar os caminhos mais comuns e mensurar a variação de fluxo de saúde da instituição. Como falei, os 1.143 casos, sendo 624 atividades distintas. O que esses números indicam? O volume de 624 atividades únicas registradas para o universo de apenas 1.143 pacientes evidencia um nível de detalhamento extremamente granular. O sistema do hospital não registra apenas grandes fases, como consulta ou altas, mas sim cada exame de sangue específico, microscópico, cada taxa de administrativa e cada repasse interno de informações. Professor, para fazer essa análise, eu usei Python. Tranquilo. Usou o PM4Py ou você só pegou o CSV deles e analisou? Eu usei aquela biblioteca P4M. Isso, da própria mineração de processos, né? Beleza. Isso. Eu não tô com o código aqui para mostrar, mas tá lá na máquina do tribunal. Não, tranquilo. Depois a gente pode compartilhar, se alguém precisar, né? A gente compartilha. Tá certo. Aí, seguindo. Foram encontrados 981 variantes exclusivas para os 1.143 casos. Como quase 86% dos pacientes possuem uma jornada completamente única, analisar o processo foi completo gera um processo espaguete. Aí eu apliquei um filtro de 30 variâncias? 30 caminhos. Top 30. Desses, os cinco mais relevantes teve um retorno e uma taxa administrativa. Foram 41 pacientes. Aí o segundo caminho mais frequente teve o segundo retorno, pagou a taxa, teve um outro retorno e pagou outra taxa. Nisso foram para 17 pacientes. O terceiro caminho mais frequente fez a consulta e pagou uma taxa. O quarto caminho, ele teve um retorno, pagou a taxa, fez outro retorno, pagou outra taxa, fez mais um retorno e pagou uma outra taxa. E a quinta posição foi que a pessoa fez um retorno, pagou a taxa, fez outro retorno. Tipo, a evidência top 1 representou apenas 3,5% do total de casos que demonstra a altíssima variabilidade mesmo no ranking. Esse aqui foi o gráfico que foi gerado pela biblioteca para mim, professor, com as top 30 variantes. Beleza. Pessoal, vocês estão vendo esse gráfico, né, que o Oswaldo está mostrando. A gente vai falar sobre ele, né, se talvez outra equipe, né, ou outro aluno encontrou, né, fiquem tranquilos, eu vou explicar como funciona, né, esse DFG, que é o que é comum entre as ferramentas comerciais gerar. E no próprio PM4Py você também consegue gerar ele. Então, aí eu vou contar uma historinha. Primeira vez que eu rodei o código, eu rodei em cima de 100%. Deu 20 minutos e nada do gráfico ser gerado para mim. Aí eu comecei a reduzir o tamanho. Comecei com o tamanho padrão de 5 variantes. Gerou um gráfico, achei pequeno. Depois com 10, 20 e 30. Os 10, 20 e 30 ficou bem parecido.
esse processo que o Oswaldo acabou de citar, a gente já pode dar alguns spoilers da aula, é aquele processo que a gente pode falar de zoom in, zoom out, né? A gente aumenta a quantidade de detalhes que a gente quer saber do modelo, né? E isso facilita a visualização em si. Certo. A dinâmica. Aqui eu explico, né, que eu tive que aplicar para diminuir e conseguir mostrar esse fluxo menor, onde o gráfico resultante ilustra perfeitamente o caminho feliz e a fundação do operacional da rotina de departamento de ginecologia, né, que era da onde veio os dados. Mesmo isolando apenas as rotas mais frequentes, o grafo não se apresenta de forma linear ou padronizada. Ele demonstra uma topologia densa no meio. Isso provou que o padrão do hospital já é por si só um processo cheio de cruzamentos entre rotinas estritamente clínicas e rotinas administrativas e financeiras. Acho que o senhor quer que eu seja mais direto nas Pode ser perguntas e direto. respostas, né? Tá. Vamos lá. Eita. É o outro slide, professor. Pera aí. Tranquilo. Ó, enquanto o Oswaldo vai trocando de slide, a gente já pode ver algumas coisas, né, referente a esse login específico que ele pegou, né. Reparem ali, pelo que ele apontou, são 624 atividades diferentes, né, e vai muito de encontro com o que a literatura mesmo apresenta, né, quando se referem a processos complexos, né, que não são estruturados. O que eles citam é a parte da saúde, né? Então, vejam que a quantidade de instâncias é pequena, né? Se a gente for levar em consideração 1.143 entradas, né? Mas a quantidade de atividades, a quantidade de caminhos que isso pode levar, né? Pode gerar, né, lá no final um modelo realmente altamente complexo. Certo. Respondendo diretamente às perguntas. Qual o processo representado no log? Os dados representam a jornada real de um atendimento do departamento de ginecologia de um hospital acadêmico holandês. A amostragem engloba dados reais, mapeando etapas desde o agendamento inicial até os procedimentos críticos. Explora e compreende sequências de atividades e identificar caminhos comuns a mensurar o fluxo de saúde da instituição. Quantidade de sequências de atividades. Foram encontrados 981 variantes exclusivas e as variações. Oswaldo, a gente escuta os cliques, mas a tua tela não está mexendo para nós. Tá não? Perdão. Agora mexeu. Tá na conclusão, né? Isso. Tá, concluindo da exploração,
o log do hospital revelou um fluxo altamente flexível e personalizado, que o desafio da gestão seria melhorar os processos de saúde, que hoje é tipo um espaguete, e não forçar padronizações de vias clínicas exclusivas, mas sim eliminar ineficiência nos ciclos centrais administrativos. Beleza. Finalizou, Oswaldo? Finalizei, professor. Beleza, então muito obrigado pela apresentação, Oswaldo. Pessoal, então reparem, né, essa primeira apresentação do Oswaldo, né, ele traz, né, aquela base de dados, né, de um ambiente de saúde, né, altamente complexo, muitas atividades, apesar de ser um log, né, com poucas instâncias de entradas, né, vejam que 15% só dos caminhos, né, que acontecem são iguais, o restante é diferente, né? Então, né, para quem se interessou, né, nessa complexidade, entender um pouquinho dele, sempre nesse evento é proposto algum tipo de desafio, é proposto algum tipo de pergunta, e lá alguns artigos são feitos em cima disso, né? Então, não sei se o Oswaldo chegou a pegar um artigo desse e olhar, dar uma lida completa nele, mas eu recomendo vocês, porque isso pode até ajudar em futuros trabalhos, né? Ver como que eles conseguiram resolver uma questão, né, de problema lá do hospital, né, de quem disponibilizou o log, né, a partir das técnicas de mineração de processo, né? Por exemplo, né, já que foi identificado que apenas 15% dos caminhos são iguais, né? O que tem nesse caminho? Né? Por que os outros são diferentes? O que quase não acontece? Né? Daí a gente pode entrar num monte de discussão, né? Tanto na parte de conformidade, na parte de melhoria, na parte de gargalo, né? Então, dependendo como veio esse log, a gente pode aplicar diversos tipos de técnicas. Então, obrigado, Oswaldo, por compartilhar. Próximo? Ou próxima? Posso eu? Pode, Luciano. Então, libera para poder... Uhum. Professor Marcelo, você libera para o Luciano a tela? Já foi. Beleza, obrigado. Nada. Tela cheia. Pronto. Não vou dar o F5 não, vou deixar aqui mesmo. Tranquilo. O caso escolhido, né, do nosso grupo foi Road Traffic Fine Management, que é análise de processo de gestão de multa. Não fala a cidade, só fala que é na Itália, tá? Uhum. O grupo é Elaine, eu, Magnum e a Renata. Tá? Uhum. O case, né, na verdade, o artigo científico foi isso aqui, ó, Balance Multi-Perspective Checking of Process Conformance, desse pessoal aqui que eu não vou ousar falar o nome. Uhum. Do que trata o processo? O processo representa o log de um processo de referência à gestão de multa de trânsito, né, como diz o título, por uma força policial local da Itália. O sistema suporta o ciclo de vida da multa desde sua criação até o pagamento, assim como recursos e cobranças de crédito. Tá? A principal atividade dele é Create a Fine, né, criar uma multa. Send a Fine é o fluxo mais frequente, né? Uhum. Eu cheguei ele pelo diagrama DFD, né? DFG, desculpa. DFG. Continuando, Create a Fine, Send a Fine, né? Enviar a multa, a Payment, Notification, a Penalty, Appeal to Judge and Appeal to... recurso seria mais recurso jurídico e recurso administrativo, né? Uhum. Send appeal, receive a result, e send for a credit collection, que é para cobrança, né? A quantidade de casos, né, únicos do processo é 150.370 registros, tá? As variações das atividades, o máximo de variação que deu foi 231 variações, tá? A gente fez uma abordagem incremental. No começo eu fiz com 5, que era o valor padrão ali que estava demonstrado, depois fiz com 10,
com 30 e com o total, tá? Eu tenho, eu dei o print aqui de todos não, mas de 30 tá aqui na memória, acho que de 10, 30 e o completo, né? Que tinha fluxo que passava só uma vez, tá? Como eu já tinha falado, nos logs aproximadamente tal, ok. A pergunta 4 sobre as atividades, né? A sequência das atividades o ponto inicial, todos passam por lá, creatify, né? Criar uma multa, tá? Envio para sendify a notificação, ou sendify, tem um recurso pode ser até 90 dias, né, para pagamento. Aí a notification, aí a parte de apelação, appeal adjunct e appeal a prefeitura, né, recurso jurídico e administrativo, adicionando a penalidade e o ciclo principal sede for credit collection. Tá? O número total de variações, né, respondendo a 5, são 231. Eu tenho aqui, eu até plotei aqui, mas ficou muito ruim. Eu vou mostrar direto no código, que eu posso dar um zoom, que é melhor. Bom, aqui, tá aqui, ó. Tá aqui o DFG. Aqui a gente vê aqui o caminho, né? Mas ele já marca aqui. Assim, eu tinha feito aqui para responder a pergunta específica. O fluxo mais frequente é esse aqui. Tinha respondido aqui. Né? Ele ocorre 56.482 vezes. Né? Ele sai a transação de create a fine para send a fine, insert a fine notification, a day a penalty, saindo daqui para send for a credit collection. E daqui ele termina o fluxo. Né? Ele não é o mais, mas ele é muito requisitado, é o payment, tá? Ele quase um terço das vezes ele sai de criar multa direto para pagamento, sem passar por esse ciclo aqui de cá, ele já sai direto para encerrar o pagamento. Eu acredito que seja por conta de alguma vantagem que eles dão, né? O cara paga antes de chegar a ele, ele pode pagar e encerra o processo, tá? O pagamento ele é um processo recursivo. Aqui ele tem 3.908 vezes que ele sai de pagamento para pagamento. Além de ter vários setas vindo para ele aqui, ou seja, ele não é um processo muito linear, né? Ele tem vários pontos de convergência aqui, tá? Eu também vi a questão do process tree também, que ele mostra basicamente esse cara enquanto ele mostra a frequência, né? Da onde ele foi. Deixa eu mostrar aqui para vocês a variação. Ó, ele com 231. Ele vira esse espaguetão aqui, ó. Dá para ver aqui, ó, por exemplo, esse fluxo aqui ele aconteceu só uma vez, né? Esse que está aparecendo na tela do Google Colab aqui, ele é um cara de 30 aqui, ó. Eu setei 30, a questão do filter variant top, né? Setei 30 por questão de duas métricas, que é esses caras lá embaixo que a gente está, o fitness, né? Ele está com 99,8 e a precision foi a melhor relação entre os dois, né? É um filtro que dá para reproduzir bastante coisa, né? E a precision dele tá ok, né? Isso, essa questão das medidas, né, que foi apontada agora, né, pelo Luciano, né, fiquem tranquilos, né, que se não der tempo amanhã, mas semana que vem a gente vai falar sobre elas, né. Então vocês já vão entender um pouquinho como funciona, qual que é o cálculo, né? Porque realmente é importante para você saber se, né, se o algoritmo que você escolheu, né, o seu modelo faz sentido ou não faz sentido. Aí aqui a gente viu, é interessante que a gente só tem uma ideia legal mesmo depois que a gente vê os 4 gráficos, né? Porque aqui ele dá uma ideia de frequência, mas eu não tenho aqui como ver no DFG
qual é a sequência lógica, né? Já no Process Tree ele te dá isso aqui, ó. Ele te dá a sequência, né? Aí tem um paralelismo, ou seja, vai sair umas fretinhas para cá e outra para cá, uma para pagamento e outra para o ciclo de enviar a multa, as notificações, as penalidades e por aí por diante, né? Aí cada XOR, isso aqui é o OR, né? Uhum. Então ele pode findar o processo, que esse carinha tem cara aqui, e entra para pagamento, ele entra num loop aqui, ó. Então ele pagou, né? Ele pode pagar de novo, por exemplo, ele pagou um valor abaixo, ele complementa o pagamento. Então, e em qualquer momento ele pode encerrar esse fluxo aqui, né? Onde tem esses carinhas, ele encerra o fluxo, né? A rede de Petri aqui, ele tem um comportamento um pouco lembra esse primeiro aqui, só que ele te dá também essas ideias do gateway. Isso. Isso. Uhum. E esses carinhos aqui, ó, aqui em pagamento ele mostra aqui, ó, são as transições invisíveis que ele chama, né? Esse aqui é a bolinha estado e a transição invisível. Que ele pode, por exemplo, para encerrar uma atividade, um decurso de prazo, uma parada assim. Então tá tudo aqui. E esse carinha aqui, o BPMN, esse eu achei bastante legal, que ele te dá também o paralelismo, a questão de OR, né, o XOR, ou seja, ou ele faz isso aqui e ele segue o fluxo aqui também bacaninha até o final aqui, ó. Por exemplo, create a fine, um processo aqui, ele vai para pagamento recursivo, né? Então ele vai aqui, ou ele volta ou ele segue em diante, e para cá ele pode vir direto para encerrar o processo. Aí com 30, né, variantes, ele deu essa relação de 99,8 de fit, né, adequação, para 0,77, quase 78, né? Arredondando aqui de precision. Quando eu coloquei, por exemplo, a 231, né, que foi o 100%, o fitness deu 100%, né, porque adequou em todos os casos, mas a precision ficou baixo, com 0,50 alguma coisa por cento. Então aí eu falei, não, esse cara aqui realmente ele acaba sendo um processo bem permissivo, né? Só que com uma precisão baixa, né? Ele aceita qualquer coisa, ele não um fluxo otimizado, né? Isso mesmo. Eu não tentei todas as possibilidades aqui, até por uma questão de tempo, mas deu para ter uma ideia mais ou menos da dinâmica desses dois caras aqui. Isso mesmo. E assim, pessoal, o que o grupo, né, o Luciano e o seu grupo fizeram, né? Ele é importante isso, vocês fazerem esse tipo de análise, né? Vocês entenderem, né? Não sei se vocês chegaram a ler os artigos, né, referente os resultados, né, que foram gerados, né, a partir desse log de multas, mas é assim que funciona, né, assim que vocês vão colocar a mão na massa e entender como funciona a mineração de processos, né, e já conseguir aplicar, né. Eu não sei se todos os grupos geraram o modelo, né? Até o modelo, né? Se vocês não tivessem, quem não gerou não tem problema, né? Era a intenção é mais uma análise geral, mas vejam que o grupo, né, que acabou de apresentar, do Luciano, eles trouxeram várias formas, né, de mostrar esse modelo, gerar esse modelo do processo, né? E ele, né, o grupo mesmo já falou, ó, a partir desse modelo aqui eu consigo, né, inferir algumas coisas. Esse aqui eu já consigo outras coisas, né? Porém, né, o mais comum que a gente acaba vendo é o DFG. Né, devido à simplicidade dele, que vai lá para o analista, em muitos casos, a saída da ferramenta vai ser ou um DFG ou via BPMN, restringindo bem tudo que o BPM tem. Vai ficar só mais na parte dos gateways mesmo, né? Pode falar. Professor, eu acabei esquecendo. A gente relatou alguns problemas do fluxo, né? Do fluxo. Uma é a quantidade de processos que sai sem pagamento, né? Do fluxo principal, ele sai sem pagamento, por exemplo, que é 58.890
casos ele sai sem pagamento. Então isso é um problema, né, negocial, tá? Referente ao próprio fluxo, né? A gente fez o processo não é linear, possui muitos caminhos possíveis. Uhum. Existe uma alta variabilidade, apesar de um fluxo dominante, existe essa alta variabilidade, né? E esse caso que eu falei, de 58.890 casos sem pagamento, né? E também outra questão problemática que a gente viu no fluxo é que a toda hora ele pode ser, assim, em muitos casos, pode chamar pagamento, né? Então, ele não te dá uma previsibilidade, né? Isso. E assim, claro que para a gente ter mais respostas, né, a gente teria que talvez mapear esse modelo conceitual deles, né? O que a gente falou na última aula, né? Realmente como que funciona essa questão de multa, né? Eu pode pular essa etapa de pagamento em algum momento? Existe essa possibilidade, né? Exato. Realmente é uma dúvida que eu tenho. Outra dúvida também, a gente não fez nada de tratamento, né? De repente, eu estou vendo uma leitura de um log que ele está no meio do fluxo, ou seja, na vida real aquele cara ia continuar a ser pago, mas na minha perspectiva, no momento congelado, ele parou no meio e eu estou falando que ele parou sem pagamento, mas não é o caso real, né? Pode ser que é um dos problemas que a gente falou do snapshot lá, né? O intervalo que aquele log foi criado. Né, e isso pode acontecer, foi até o exemplo que eu dei para vocês, né? Imaginem lá que eu vou trabalhar com log de 2025, do ano passado. Né? Porém, pode ter processos que iniciaram lá em 2024 e vão finalizar em 2026, mas eu cortei, o meu log é só 2025, né? Então eu acabo tendo esse problema, né? De quando realmente aquele trace foi encerrado. Então, eu vou pegar a última como referência, né? Então, pode estar criando algum tipo de viés. Então, quando a gente vai modelar, vai utilizar, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Para não criar nenhum ruído na análise final lá para o analista. Mas, senão a gente fala que descobriu uma não conformidade lá e a base está errada, né? Isso. Beleza, muito obrigado pelo grupo. Valeu, obrigado. Pessoal, próximo, tem mais alguém? Opa, se puder. Vamos lá, Felipe, professor, consegue Isso. compartilhar a tela do Felipe? Mas eu já vou logo avisando aqui, professor, que a gente não chegou num nível tão avançado assim, não. Não, tranquilo, Felipe. Eu até tinha comentado. É mais uma análise. Se vocês trouxessem só números, quantidade de case, quantidade de atividades, já seria o suficiente, sabe? Mas é bom que o pessoal fez, até dar uma noção para vocês do que dá para fazer, né? Uhum. E reparem que eles utilizaram tudo o PM4Py, né? Pelo que eu vi ali, né? Professor Marcelo, será que ele foi pegar uma água? Vamos ver. Pro Felipe, né? Pera Pro aí. Felipe, Olha, isso. aí sim. Surgiu. Pronto. E para quem, pessoal, tem acesso a algum tipo de base, né, que possa gerar um log, já vai pensando, né? Lembrem que, né, se vocês tiverem como, né, condição, né, para qualificação, né, ou para defesa do mestrado de vocês terem uma publicação, né, essa área da mineração de processo tá em alta, né, e a área que vocês atuam, né, tem poucos estudos, então vocês já podem começar a pensar, poxa, eu acho que lá no meu setor eu tenho acesso a um log e eu posso gerar alguma coisa e criar, né, um estudo sobre isso. Felipe, pode. Tá, o que a gente escolheu aqui foi esse incidente details aqui do desafio de 2014. Então, que é um cenário talvez um pouco parecido com o nosso, assim, né, enquanto TI, né, de que eles precisam implementar lá versões novas de software e tal, e então toda implementação gera chamados, gera um monte de situações, né? Eu particularmente, assim, eu estudei muito ITIL na época do concurso e tal, mas depois acabou que eu não estudei mais, então alguns termos de ITIL, assim, eu estava até relembrando aqui, olhando esse dataset aqui, tentando entender esse caso. O nosso grupo, a Alessandra, a Ângela, eu e o Juliano,
E aí, assim, vou resumir aqui nas perguntas, depois eu mostro ali o código para a gente ter uma visão melhor, né? Então, tá, ele representa lá a gestão de incidentes de TI, né? Usando ali a base de conhecimento e tal. E aí, lá no dataset, olha como é que é aqui nosso dataset. Ele é bem simples, não tem tantas opções assim quanto eu imaginava, até que não era algo assim tão complicado, aparentemente, né? Mas tem tem quase 50 mil registros. Então ele vai lá e mapeia essas soluções técnicas aí, essas bases de conhecimento, basicamente em 4 categorias. Deixa eu trazer logo aqui. Eu tinha deixado anotado aqui bonitinho, cadê aqui? Ó? Incidente, Request for Information, Compliant e Request for Change, né? São as categorias ali, as principais, 4. E aí foram 1.825 atividades distintas, que correspondem ali aos códigos de artigo de crescimento. Os KM se agrupam em problemas técnicos, solicitação de informação, né, dúvidas ali, reclamações e mudanças, os que foram mais aqueles 4. O log tem 3.019 casos únicos, um total de 46 mil eventos. A sequência predominante ali, a mais comum, com 384 casos, é esse KM 1444 aqui, com média de 15 registros por componente. No total, 963 variantes distintas, e essa variação ocorre na complexidade do componente, que alguns exigem ali centenas de intervenções, 3.050, por exemplo, enquanto outros são resolvidos com uma única aplicação de crescimento lá. Beleza, aqui, só para resumir mais, o tempo médio, né, de cada ciclo desses de 31 dias e 15.4 autorreconhecência de suporte para cada componente monitorado. O maior de 3.050 registros, em resumo, possui ciclos de vida longo e recorrente. Então, não adianta, né? Você vai implantar a versão, vai ser sempre o mesmo fluxo ali. E aí, foi usando aqui o PM4Py também, e pandas, basicamente. Cadê? As 20 mais frequentes aqui. E aqui o nosso DFG ficou assim. Eu ainda estou tentando entender melhor aqui essa representação, mas para mim parece ainda uma macarronada aqui também. Exatamente. Mas no geral é isso, assim, tentando ser... A gente tá tentando estudar um pouco mais também para aprofundar nisso, né, e tentar entender melhor, mas é tudo muito novo ainda. Perfeito, né? Então, né, muito bem para o grupo, né? Fizeram essa análise, né? Entenderam, conseguiram diferenciar a quantidade de atividades, a quantidade de vamos supor, de traces e de variantes desses traces, falando assim, né? Geraram um DFG, né? Para mostrar como tudo isso está funcionando. E assim, pessoal, algo que eu vou citar na aula, se hoje der tempo, ou amanhã, né? Que com certeza a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a questão de descoberta. Às vezes o DFG, apesar de ele ser o mais simples, ele pode levar você a algumas conclusões erradas, né, dependendo como você está olhando para ele, dependendo, né, a quantidade de loop, dependendo dessa questão de ter um short, ter um end, né, que ele acaba não contemplando isso, mas sim uma linha sequencial do que está ou não está acontecendo, né. Mas ele vai dar uma noção geral de como o processo funciona, né? Mas aquilo que a gente comentou no começo, né, para entender a fundo, né, para conseguir explicar, para fazer sentido tudo isso, né, a gente tem que entender cada atividade dessa, né, para ver se faz sentido aquele caminho, não faz sentido aquele caminho, pegar lá o caminho que mais acontece, né, a variante que mais acontece, a variante que menos acontece, né, fazer algumas perguntas referente a isso, né, é isso mesmo, o porquê que é disso, né, e novamente, o que vai ajudar vocês, né,
gostei desse log, né? É lá do meu setor, lá da área de TI, né? O que eu posso fazer? Deixa eu olhar os artigos, né? O que os artigos que estão utilizando esse log estão apontando sobre ele, né? Que técnica que eles utilizaram, né? Porque, como você disse, não é uma base, é um log tão grande assim, né? Não tem tantas atividades, né? Então, às vezes é uma leitura mais tranquila e já vai ajudar você a quem sabe, né? Não sei a área que você escolheu ainda, né? Para o teu mestrado, né? Vai que você fala, opa, gostei, vou criar o meu log de eventos nesse tipo de situação. Aqui a gente tem algo parecido, vou criar um log, que esse log é bem famoso de incidentes, dentro da área de mineração de processos, né? Mas vou criar um log nacional, né? Vamos usar agora com problemas nacionais, né? Vai estar o log lá do Felipe, né? Para o grupo de mineração de processos poder utilizar, né? Então, né? Parabéns aí para o grupo, né? Pela explicação. Obrigado, Felipe. Opa, obrigado aí. Beleza, pessoal. Temos um próximo grupo. Oi, professor, boa tarde. Oi, Nízia. Acho que pode ser a gente, então. Pode? Beleza. Nízia, aí acho que tem que passar. O professor Marcelo. Professor Marcelo, consegue liberar para a Nízia? Agora. Beleza. Eu vou até passar também aqui para você, ó, como moderador, aí dá para você também passar. Ah, também. beleza. Tá. Agora, vê se tu consegue passar. Tá, consigo. Agora deu certo? Deixa eu passar aqui para ela, mas aqui para mim liberou. Uhum. Ah, maravilha. Obrigado. Eu que agradeço. Tá bom, só um Tranquilo. pouquinho. Bom, professor, a gente também, aqui o grupo nosso, né, na verdade é o Bruno, tem o Renato, o Riberval e o Tarek, tá? A gente se formou, que a gente acabou fazendo todo mundo junto. Então, a gente também pegou aqui na verdade, com base no catálogo, né? Uhum. A gente resolveu ir para a parte de incidentes mesmo, né? Então, o log a gente escolheu foi o incidente mesmo de log, o vencimento de incidente. Né? Esse log foi escolhido, né? Ele trata de um sistema VIST, né? Utilizado por essa empresa, Volvo e tal. Então, ele basicamente gerenciamento de incidentes, né? Tudo chamado, essas coisas. Tá, e realmente a gente usou o PM4Py, né? A gente utilizou Está aqui também o link do log e o artigo também gerado. Respondendo já as perguntas, a gente já foi direto, tá? É bem interessante, né? Porque depois que você vê os dados essas perguntas foram bem, assim, legais, porque daí você tem essa análise mais completa dos dados, né? É bem interessante mesmo. Tá, qual o processo representado no log? Justamente, é um incidente, tá, né? Cada log representa um incidente registrado. Então, os eventos mostram justamente as mudanças de estado, né, ao longo do atendimento, desde a aceitação, da entrada e retribuições e conclusão. E aí, respondendo às atividades registradas no processo. Então, basicamente foram 4, né, atividades principais: Accept, Complete, Quit e Unanimity. E justamente isso também está aqui, e viu que a maior parte são os aceitos, né? Então, ele conferiu também essa quantidade de eventos, né? E a interpretação, justamente, né? Incidente aceito, concluído, né? Etapa, e aquele incidente que é colocado em fila de atendimento, né? E o que incidente raro não corresponde, tanto é que quase não tem, né? Representando aqui, inclusive, em gráficos, né? Total de eventos analisados, né? 65 mil. E aqui, bem aceito mesmo, né? Então, vê-se que a atividade mais frequente é aceita mesmo, né? Indicando que muitos passam por várias aceitações, né? E assim vai. Possivelmente por redistribuição entre equipes, mudanças ou também reprocessamento. Quantidade de casos, né? Cada caso corresponde ao incidente. Está aqui as métricas, casos, eventos, atividade distinta, ele também processa também, interessante, menor caso, maior, enfim, os períodos, aqui o período dos dados que foram analisados desses logs. Né? E também tem-se uma média por caso. Sequência das atividades. Até é interessante porque vê que é tipo um caminho, né? Todo sequência, e ele mostra justamente as mais frequentes, que estão os casos aqui em termos de, falando já nas sequências de atividades, não
nos eventos como um todo, né? Aí as finais também, as mais frequentes, então significa que realmente aceita e completo, né? E aí as transições também, interessante porque você vê, né, tem aceita e aceita de novo, né? E justamente em fila e vai para aceitar. Então ele faz computa também a quantidade de vezes de frequência que tem de um evento para o outro, né? Uma transição para outra da variação. E a transição mais frequente, né? Justamente é aceite para aceite, indica forte presença de redistribuição ou reprocessamento. Variações existentes no processo, foram identificadas 1.511, e daqui é bom que tiver uma variante bastante, casos em percentuais tão maior, caso realmente é um completo, né, aceito, distribui e finaliza. Mas também tem um percentual, assim, variações, tudo, mas é interessante a gente ver por esse lado, né, fazer essa matemática, essa estatística, né. Até é interessante, por exemplo, se a gente pega só os dados de um determinado. Quando você analisa um dado de um mês para um tempo de um ano, você tem uma outra visão, né? Então, é interessante ter inclusive nessas perguntas, qual a variação, o que você identificou demais nesse sentido, então é interessante. As variações, eu indico que muitos incidentes não seguem um fluxo simples e linear, né? Então, tem essa repetição das atividades, né? Isso ocorre muitas vezes, pode indicar reatribuições, né, reaberturas, mudanças de equipe, né, ou múltiplas aceitações no mesmo chamado. Né. Também aparece com frequência, né, aceito, muda de fila e aceito. Então, esse comportamento sugere que o incidente pode ser aceito, voltar para a fila, né, e depois ser aceito novamente por outra equipe. É o que acontece com esse chamado. Enfim, aqui também trouxe uma estatística realmente maior, realmente é o aceito, enfim, completo, realmente bem, né? Observações, né, sobre esse comportamento do processo. O log mostra um processo real, bastante variações, né, apesar de poucas atividades, mas ele tem muitas combinações diferentes, né. Então, os principais achados foi: o processo, ele realmente é composto por um incidente que passa por aceito, eventual, quid e termina com complete, certo? Mas também tem a repetição, indica possível retrabalho, a repetição do complete também indica múltiplas confirmações de fechamento. Então, você vê que tem essas, até mesmo computa, né? Fecha e fechamento depois. Então, é interessante. Então, também a atividade é muito rara, né? No Net aparece 5 vezes só, nesse log que foi analisado. Enfim, conclusão aqui, a gente realmente, apesar de 4 atividades principais, ele apresenta grande diversidade de caminhos, enfim. Ele só está mostrando aqui estatística, a gente concluiu tudo que a gente já descreveu com as perguntas já respondidas, professor. E aqui, até por último, a gente viu com os outros trabalhos, a gente não tinha chegado a esse nível ainda do DFG. Foi até meu colega aqui, né? A gente falou assim, a gente precisa, estão falando do DFG, a gente chegou a avaliar, mas falando Renata gerou aqui em tempo real. Olha aí, já a Renata, o Tari, que já colocamos aqui, professor, que na verdade a gente chegou só até esse nível de análise, né? Não, tranquilo, muito bom. Mas agora, até aproveitando os colegas aí, foi interessante para ter essa outra visão, que nem falou, né? Realmente, então colocou aqui em tempo real, professor. Nosso DFG. Não, tranquilo, show. Eu não lembro, eu já vi esse log, mas eu não lembro de cabeça, ele só tem 4 atividades ou essas são as principais? As principais. Pelo menos com base nesse log que foi analisado desse período, né? Mas ele baixou lá. Ah, entendi. Mas nesse log ele não tem outras atividades além dessas 4, né? Não. Tá. Eu lembro que alguém. Eu lembro que alguém fez já um trabalho sobre isso e eu vi em algum lugar. Foi esse aqui, 2003, esse log aqui, esse nome. 2013. Interessante. Chama-se 2013. Abriu o artigo lá, Nízia. Acho que é. Vou abrir o artigo, cadê? Tá aqui. Aqui, professor. O artigo gerado, né, justamente desse log, mas deixa eu ver aqui nos finais, passando, cadê onde ele vai? Aqui, ó. Não, janela, aqui, ó, produto. Deixa eu aumentar um pouquinho para até. Suporte, incidente, também está computando. Vou falar até dos erros. Impacto.
Deixa eu ver na parte onde ele fala aqui, professor. Dos 4 atividades, né? Uhum. Número aqui não, são os dados que. Aqui, ó. Bonito, hein? Só o desenho fica tudo assim. Não entende nada, né? Não Aqui entende tá nada. tudo embaralhado, tá tudo embaralhado aqui. E aqui mais outros. São bastante gráficos, mas ele só tá trazendo só a média, né? A gente trouxe uma outra estatística, né? De computando mesmo, ó. Vamos ver aqui na parte. Ele não trouxe aqui, né? Esse termo de aceite, concluir, da fila, né, professor? É que assim, como são vários artigos também que em cada log desses é realizado, né, e até selecionado, né, pela organizadora do evento, cada um acaba indo para um lado, né, então talvez tenha um artigo que traga mais essa parte da descoberta do processo, né, que você vai ver mais um log, né, um modelo de processo sendo gerado e tudo mais. Então, esse DFG aqui, justamente ele está fazendo todo ida e volta, né? Que ele faz todo um gráfico aqui, né? Ele faz Então, exatamente. Mim. Exatamente. Mas é interessante a gente analisar ele, ver como funciona e tudo mais. E aquilo que você falou de janelas, de tempo, essa também é uma estratégia, né? Dependendo do que você tem que responder, né? Porque uma análise de um mês é diferente de um ano, né? Exatamente. E de mês para mês pode mudar, são situações diferentes, né? E tudo isso daí pode influenciar, e daí entra naquilo que a gente já debateu do 80% do tempo para preparar o log, né? Porque são muitas perguntas que a gente quer descobrir, né? Então, dependendo do que a gente quer filtrar, as ferramentas podem até dar esse suporte, né? Mas você tem que ficar mexendo, você tem que criar variações do mesmo log para análises diferentes. Mas muito bom, parabéns para o grupo também. Interessante, muito bom. Pegar um log tudo, analisar dessa forma como um todo. Exato. Legal. Muito bem. É isso. Então vamos lá. De nada. Pessoal, próximo. Opa. Então é o Paulo. Boa tarde, Paulo. Deixa eu só. Agora o professor me deu o poder da sala. Deixa eu ver aqui como. Já compartilho. Paulo, tornar apresentador. Beleza. Tá lá. E vejam, pessoal, ó, os logs vão para áreas distintas, né? Então, vejam que a gente pode aplicar. O que a gente precisa é um log de eventos. E ó, falando em log de eventos, apareceu um gigantesco ali. Eu já vou chegar lá. Professor, a gente escolheu esse... Eu não entendi se todos aqui é holandês, eu não sabia que era, até o Oswaldo falar que o dele era holandês também. Mas beleza, a gente escolheu um aqui de dúvidas de clientes. Mas eu já vou apontar para você por que ele é holandês. Porque o Van der Ausch é holandês. Então tá explicado. Então, como ele é o pai da área, então muita coisa deve vir das empresas de lá, sabe? Tá. A gente escolheu esse cara aqui, o senhor vai me desculpar, professor, esse monte de sigla aqui, mas é uma confusão da bexiga isso aqui. Mas se eu entendi, é tipo um seguro social lá da Holanda, né? Uhum. Tipo o INSS deles lá, digamos assim. E aí esse dataset tem os contatos dos usuários, né? Dos serviços para com eles lá. Se eu entendi certo, tem diferentes formas aqui, que foi via telefone e tem via website também. E canal digital. Beleza, então a gente usou o PM4Py também. A gente fez aqui, eu, Camilo e Alcides, tá? A gente fez no Colab mesmo. Então, inicialmente a gente só usou o Pandas aqui para explorar um pouco é um CSV, né? A gente explorou ele usando o Pandas aqui, ver mais ou menos como é que eram as colunas, o formato. Eu fiz uns tratamentos antes aqui só para indicar o data e hora, mas isso aí é irrelevante. Aí já respondendo, eu vou direto às respostas, professor. Então, o lendo log a gente, como fez por cliente, né, que seria o nosso ID, Customer ID aqui, então tem 21.533 clientes únicos aqui dentro. Aí as atividades rastreadas são 16, aí eu fiz uma legenda aqui embaixo para mim mesmo entender o que era, porque WNWW para mim não quer dizer nada, né, mas lá para eles seria a lei geral do seguro-desemprego, aí enfim, eu fiz esse mapeamentozinho aqui só para não me perder.
Mas respondendo direto, professor, tem 1941 variantes para 16 atividades, eu achei isso extremamente caótico. E por que que é assim, né? Deixa eu dar só tirar isso aqui. Isso. E por que que é assim? A gente pode ver que é um macarrão da bexiga isso aqui, né? Tem muitos aqui que só tem um registro. O que tem mais seria justamente aquele da Previdência Geral, que a pessoa ligou para tirar dúvidas. Tem dos 123 mil registros, são 116 mil só para isso aqui. Então é mais de 90% dos casos, né? Opa, pronto? Tá, obrigado. Eu até coloquei aqui, ó, analisando esse gráfico especial, né? Dos 21.533 clientes que foi o que a gente viu, 20.497 foi ligando diretamente para ver sobre a Previdência Geral. Então, praticamente quase todas as ligações, né? E as variantes, olha só como é que é engraçado, né? As top 10 variantes. É tudo para ligar para resolver a mesma coisa. Então, a gente tem 3.340 casos que o cara ligou uma vez, aí ligou 2 vezes, ligou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e por aí vai. Então, o processo que a gente analisou foi o contato, né, telefone dos cidadãos desempregados com essa agência. E esse log tem 8 meses, né, de duração. Aí o que foi registrado? São aquelas 16 atividades que eu comentei. Tem algumas que são subatividades, né? Tipo, a seguro-desemprego tem 4, lei geral, falência internacional e outros. Aí o suporte digital tem helpdesk para o portal. Enfim, tem algumas subtarefas aqui. Aí as quantidades de casos são 21.533 clientes únicos para um total de 123.403 registros, né? Ao longo desses 8 meses. Aí a sequência, as dominantes são essas que eu comentei, que ficou repetitivo, né? Sempre ligando para resolver o mesmo caso. E ficou uma média. Tá, eu coloquei aqui no final, vou falar depois então. E tem 1941 variações existentes aqui dentro. Então, isso aqui em si já indica que é bastante macarrônico, digamos assim, né? Bem complexo. Aí a avaliação final, médias, né? Tem a média de 5,7 ligações por cliente para poder resolver o problema, então são quase 6 vezes ligando para conseguir resolver, e uma média de 65 dias o processo de cada cliente. Então, praticamente 2 meses aí ligando para finalmente conseguir resolver ou tirar dúvida, né? E os máximos, tem um máximo aqui de 243 dias, que na verdade é porque o log só tem 8 meses, senão eu imagino que seria mais do que isso. E esse mesmo cara ligou 102 vezes para poder resolver o problema. Então, o que a gente estabeleceu aqui é que o processo está completamente ineficiente, né? Está tendo que ligar repetidas vezes para poder resolver o problema. Tem algumas coisas que não é legal. Aí a nossa análise foi essa, professor. A gente não aprofundou mais do que isso, né? A gente não sabia se precisava ou não. Não, tranquilo. Ali, algo que você falou de 1941 variantes, né? Isso. Qual que é a que mais acontece? A principal é essa de ligar uma vez, de 3.340 casos. 3.340 casos, beleza. Tá. Pode? Não, pode falar, professor. Não, é porque vocês estão usando como... Vocês consideram a instância o cliente que está ligando, né? Isso. Então teve 3.340 clientes que ligaram uma vez só, né? Digamos assim, para resolver esse caso aqui. E é o mesmo caso em específico, o mesmo caminho em específico. Isso, exatamente. Tá. Essa questão, pessoal, de usar siglas e tudo mais, pelo menos nós, dentro da área da mineração do processo, a gente tem um problema, principalmente quando a gente vai trabalhar com o modelo, né? Porque não cabe o nome completo, às vezes, dentro das elipses ali do DFG ou de uma rede de Petri, né? Então a gente meio que vai dando alguns apelidos. Fica mais prático ali, mas realmente, às vezes, no dia a dia, né? Pode ver que o nome vai ficando muito grande ali, dependendo da ferramenta que você está usando, ele vai ficando muito, muito extenso, né? Você acaba capando os nomes. Verdade. Mas beleza, né? Mais um caso diferente, né? Como vocês tiveram ali menos de uma semana para fazer, né? Vejam que vocês conseguem levantar vários tipos de informações, né? Gerar um tipo de conhecimento, né? Imagine se vocês tivessem ali um mês, né, para trabalhar só em cima dessa base, só em cima desse log, utilizando outras técnicas, né? Indo mais a fundo no negócio em si, né? O quanto de conhecimento vocês poderiam gerar, né, a partir disso. Então, muito bem também para o grupo. Beleza.
Então vamos lá. Mais algum grupo? Não, pessoal, fechou então? Então, beleza. Se alguém mais quiser, só falar. Né, então, nós tivemos algumas apresentações, né, onde, né, com o pouco tempo que eu disse para vocês que vocês tiveram, né, mesmo assim vocês conseguiram buscar entender o que é o log, como funciona o log, né? Lembrem que acho que 98% de vocês não tinham ainda escutado falar de mineração de processos, né? Então, já de uma semana para outra, né, deu para ver que vocês já entenderam, né, a alma do negócio, né, da área de mineração do processo, já conseguem, né, fazer uma análise exploratória do jeito que vocês apontaram, diferenciando o que são os cases, o que são as variantes, entendendo que tem que entender o processo. Oi? Eu até descobri o canal do pai lá que você falou. Ele tem um canal, aí a ferramenta que ele utiliza, ele mostrando os exemplos, achei bem bacana. Ele usa a própria Celonis, né, o Vanderalch. Eu instalei, deu certo, agora eu tenho que ver como funciona. Eu fiz uma conta. Bom, esse aqui, deixa eu pegar aqui. Elaine, bota o link lá no grupo lá pra gente, vai. Sim, a ferramenta. Eu mandei aqui no grupo nosso do trabalho, eu vou mandar lá. Pode ser que deve ser a Celonis, né? Ou alguma outra que ele apoia, né? Mas até tem, pessoal, para quem quer, deixa eu até pegar aqui, antes de iniciar, deixa eu ver aonde que fica. Ó, eu vou mandar para vocês. Deixa eu ver onde que é mesmo, é Celonis, professor. É da Celonis, né? O Vanderalch, ele é chefe do setor de mineração de processos da Celonis, sabe? E ele tem um canal no YouTube também. Que tem. Não, ele incentiva a área tipo 100%. Ó, para quem tiver a oportunidade e quiser fazer esse curso na Coursera, é um curso de mineração de processos. O instrutor é o próprio Vanderalch, né? E já teve quase 100 mil pessoas que já se inscreveram nesse curso dele. Ele é gratuito e dividido em 6 módulos. Né? Então, né, recomendo vocês fazerem. É bem interessante. Ele vai passar o que a gente está vendo aqui em sala. Ele vai passar, mas vocês vão ter a visão, né, lá da pessoa que desenvolveu todas as técnicas. Né? A gente tenta trazer de a forma um pouco mais lúdica, né? Lá, dependendo do vídeo, está um pouquinho mais técnico, a explicação dos algoritmos e tudo mais, mas de qualquer modo, né? Como é um curso, né, gratuito e é do Vanderalch, não é um curso longo, vale a pena, até para gerar certificado e tudo mais para vocês ali agregar no dia a dia no serviço de vocês também. Pessoal, deixa eu só compartilhar aqui então. Né? Então, obrigado, Elaine, por compartilhar o canal. Né? Deixa eu tenho que ser o apresentador, deixa eu me dar permissão. Agora eu consigo apresentar. Beleza. Então tá. Pessoal, então vamos dar andamento da nossa última aula, né? Então, eu acho que já evoluiu bastante, né, a concepção de vocês referente à mineração de processos. Isso é muito legal, né? Dá para ver já em pouco tempo, né, toda essa evolução. Aonde a gente finalizou na nossa última aula, né, foi nessa parte do desafio de extrair logs de eventos. E foi algo que eu disse para vocês, né, que é algo um pouco mais complexo, né, não tem um segredo para isso, né. Na verdade, o segredo seria você desenvolver o sistema em si, né, a aplicação em si, já pensando, né, na criação de logs, né, mas boa parte não acontece, né, a gente tem muito sistema legado no mercado, então, né, não foi pensado em desenvolver um log de eventos para mineração de processos, então é um trabalho que vocês têm que ir atrás, vocês têm que desenvolver esse log, e eu mostrei que esses são os desafios, né, desde a parte da correlação de eventos, né, como que vai
correlacionar eventos a um case, na parte dos timestamps, né, porque em muitos casos não tem horários diferentes, horários incompletos, e a ordem dentro da mineração de processos é chave, né, para vocês conseguirem fazer esses FGs, fazer uma rede de Petri, né, da maneira que vocês mostraram agora. A parte do snapshots ali que eu já comentei hoje mesmo, né, que é você cortar uma atividade e não saber se isso está pronto, se terminou ou não terminou, e até eu estava lembrando de um outro problema nessa parte de snapshots aqui, que aconteceu até com um aluno meu quando a gente estava pensando em trabalhar com mineração de processos, mas isso lá na metade do meu mestrado. Foi na parte da pandemia, ou foi no começo da pandemia, agora eu não lembro, mas foi perto da pandemia lá. Daí ficou em alta, né, sistemas de ensino à distância, né, a parte de sistemas EAD, e a gente queria utilizar uma disciplina pelo Moodle, né, as disciplinas estavam 100% remotas, e a gente falou, poxa, vamos tentar utilizar a mineração de processos, né, para a educação, né, existe toda uma área dentro da mineração de processos que estuda isso, tem vários estudos sobre, né, o assunto. Porém, lá a gente se deparou com um problema que está relacionado a essa questão dos snapshots. Qual seria? Que, né, todo mundo que já deve ter entrado em uma plataforma EAD, né, no Moodle lá, e o que acontece? Eu sei quando vocês acessam lá o link para fazer o download de um artigo. Beleza. E depois eu sei que vocês acessaram lá um link para fazer a atividade. Porém, o que acontece nesse cenário? Eu não sei se vocês terminaram a leitura do artigo, sabe? Então, e eu também não sei até quando que vocês fizeram a atividade. Então, nesse cenário lá, esse meu problema de snapshot está relacionado a isso. Eu não sei que quando começa e quando termina uma atividade. Então, meio que eu acabo, né, deduzindo que você fez a leitura para depois fazer o exercício. Mas na prática, né, se a gente for se colocar como alunos, nem sempre acontece isso, né? Principalmente no caso de alunos de graduação, né? Então, às vezes, eu encontrei lá alguns logs que o aluno tinha aberto, tipo, todos os arquivos que eram passados, né? E não daria tempo para ele ler tudo aquilo. Então, tinha um artigo com 10 páginas, aí tinha mais um vídeo de reforço, e, sei lá, em questão de 3 minutos, ele clicou, né, e acabou gerando, né, essa ação dentro do log, e lá para mim aparecia, poxa, ele fez isso aqui, ele leu o artigo, e depois de 3 minutos, ele foi lá ver o vídeo, sabe? Então, eu posso até contar como a atividade, né, imaginar que ele fez isso, mas se eu for usar para tentar analisar tempo, né, usar o timestamp e tentar fazer qualquer análise relacionada a tempo, eu vou ter algo lá no final que não representa a realidade. Né? Então, são problemas. A parte do escopo, né, também, né, quais tabelas, quais atributos, e a parte da granularidade. E aqui, ó, tem algo relacionado com, até vou pegar minha anotação aqui, Oswaldo apresentou lá no começo, né, ele falou de granularidade lá, onde lá eles tinham 624 atividades dentro do log de eventos, né? Então, veja como que eles estavam tratando essa granularidade. É muita informação, né? Será que eu poderia agrupar alguma coisa lá? Será que alguma coisa eu poderia descartar? Ou tudo aquilo é importante, né, para fazer a análise do processo em si, né? Então, são vários questionamentos que a gente acaba se fazendo quando a gente vai extrair um log de eventos, quando a gente vai trabalhar com esse log de eventos. Aqui também, para finalizar essa parte, ele fala um resumo, né, dos conceitos, depois eu compartilho com vocês, né, então aqui eu tenho todo esse cenário, né, vamos, de forma mais simplificada, né, do que seria um log de eventos. Lembrando, pessoal, log de eventos eu estou relacionando ao X, né, ao padrão X. Então, eu dependo disso aqui para mim ter o modelo em si, né, que é a atividade, processo, case, a própria instância da atividade, eu já consigo gerar um modelo. Isso aqui está mais relacionado ao meu log em si, o log bruto. Eu tenho algumas coisas que são úteis para análise, timestamp, aquela questão da transactions, né, que eu mostrei para vocês na aula passada, e até eu falei que era um ponto importante, né? Lembram que eu tinha atividades
que elas se repetiam, mas eram eventos diferentes, né? Como assim eventos diferentes? Uma era a mesma atividade em si do evento começando e outro ponto que ela era terminando. Então, dependendo como eu vou tratar isso, ele vai ficar dando aqueles loops, né? Então, isso aqui pode parecer um pouquinho complexo, mas dependendo do que você quer analisar, vale a pena deixar. Mas daí é outro tipo de análise, né? Então, eu posso fazer em cima de recursos, né? Eu posso, né, gerar ali alguns modelos pensando nas pessoas que estão envolvidas. Tem alguns apontamentos aqui do que eu posso fazer com cada um. Para a criação do log, né? O básico também está desse lado direito, né? Então eu preciso de um case, eu preciso de atividades, eu preciso ou do timestamp ou da posição, né? Lembrem que um dos dois eu preciso. Se eu tiver esses eventos de forma aleatória e eu não tenho um timestamp, não tem como eu aplicar a mineração de processos, né? Não tenho o que fazer. Né? Você teria inventando alguma ordem dos eventos que ocorreram, né? Então não faria sentido a análise depois. Ainda nessa parte da qualidade dos dados em log de eventos, a gente pode... o que tem qualidade, o que não tem, o que impacta, né? Nos logs que vocês viram. Eu posso pensar no tipo de problema por entidade, né? Então eu posso separar ali algo ausente no log, ou ausente na realidade, ou escondido no log. Então são problemas que podem acontecer, né? E a gente tem que estar atento a isso. Alguns não tem nem o que a gente fazer, né? Porque daí faz parte lá de alguma negligência do próprio processo, né? Então eu vou pegar aqui do evento, né? A parte de problema por entidade, mas em si por evento. Então imaginem lá na questão de ausente no log, né? Então a realização de um exame médico não foi registrado no log. Por algum motivo, né, precisava fazer um exame rápido, né, o paciente chegou ali, não tinha tempo, mas tinha que ser feito, foi meio que feito no boca a boca ali, e passou e não tem no log. O log não registrou isso. Então, eu tenho um problema no processo, né, ele pulou uma etapa e eu não tenho como prever isso. Ou ausente na realidade, né? Então, a entidade não existe, né? Ou seja, não ocorreu na realidade, mas foi registrado no log. Então, uma consulta médica agendada não foi realizada, né? Porque o médico teve uma emergência, porém, foi adicionado, né, no evento para que ocorresse essa conformidade. Então, a gente tem que atender. Imagina lá que eu vou... fazer a parte de mineração de processos no log da prefeitura e eu quero ver conformidade de atendimento. E eu posso pegar a frequência para saber quantos pacientes o médico, qualquer tipo de dentista, psicólogo, pacientes atendeu. E lá eu reparo que sempre eles atendem 20, mas na prática pode ser que eles não estão atendendo 20 instâncias, 20 pacientes por dia. Pode ser que eles estão atendendo 18, mais 2 eles colocam para fechar a média, né? Então, para ficar em conformidade, está sendo lançado algo que é ausente da realidade, que não existe. Ou ainda, né, escondido no log, que seria a entidade existe e foi registrada, mas está escondida em um conjunto de dados maior. Então, a gente pode ter esse tipo de problema também. Então, eventos difíceis de serem encontrados em logs muito grandes, com escopos muito amplos e misturados. Então, eu tenho um log lá que algo que eu mencionei para vocês, que a gente sempre acaba fazendo o log de eventos pensando em um processo. Então, vejam que eu acho que teve 5 ou 6 apresentações. Todas as apresentações tinham um processo muito bem definido, né? Mas pode ser que eu tenha um log e vai ocorrer lá no céu, né, que é o outro padrão, que eu tenho mais de um processo acontecendo dentro do mesmo log, né? E esses eventos podem são pertencentes a ambos processos. Então, isso pode ser um problema quando eu vou fazer o X. Então, eu posso ter algo escondido lá que acabou passando batido e no final lá, talvez lá o analista vai falar, isso aqui era importante para mim. Ainda, né, falando do tipo de problema por atributo, nessa parte, até no livro do Van der Ausch, ele não aponta muitos, né, mas o que ele dá mais ênfase é na parte, né, do timestamp. Então, quando o timestamp é muito pouco refinado. Então, isso aqui acaba se tornando um problema. Por quê? Imagina que no cenário de vocês, lá no serviço de vocês estão pensando em utilizar tudo que é mineração de processos
proporciona, né? Então, eu quero trabalhar não só com descoberta e com conformidade, mas eu quero trabalhar com melhoria, eu quero trabalhar com a parte de gargalos, eu quero descobrir aonde que meu processo está parando, né? Eu quero entender isso. Mas daí, você vai montar o log de eventos e descobre que você tem o quê? Data, mês e ano. Você não tem questão de tempo, né? Ou melhor, você tem o tempo, mas tá muito alto, né? A partir disso, você não consegue fazer muita coisa, né? Porque como que eu vou aplicar gargalo, né? Esse gargalo vai ficar por tempo, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas a gente sabe que na prática, né, a questão de horas, minutos, segundos é importante, né? Então, essa questão é um problema. E ainda na parte de recurso, que é algo que eu também já citei, né? Então, refere-se a um grupo ou papel em vez de cada recurso, né, em específico. Então, eu fiz aquele evento, eu sou responsável por aquele evento. Em vez de estar lá Hélio, está lá o setor que o Hélio trabalha, né? Sei lá, eu trabalho lá no grupo de tecnologia da informação dentro da organização. Então, tá lá, tecnologia da informação. Mas não tá que foi o Hélio que fez aquilo. Né? Então, isso também vai limitar algumas tarefas, né? Algumas técnicas dentro da mineração de processo. Então, a gente acaba tendo esse tipo de problema em si. Também a gente pode classificá-los, né, das seguintes formas. Eu tenho problemas, né, de recorrência contínuos. Então, isso aqui é algo mais sério, né, que eu tenho que ficar muito atento, né. Então, ó, imagina que o nome do médico responsável nunca é gravado no log. Eu nunca tenho isso. Ele nunca aparece. Ou, né, esse é meu problema, ele pode ser intermitente. Então, algumas vezes acontece esse problema, né? Então eu tenho que ficar atento qual que é esse padrão dentro do meu log, né? Ou, né, ele é momentâneo, né? Então, lá de vez em quando eu vejo isso acontecendo, né? Até aqui um exemplo, né? Lá na segunda semana de janeiro, os timestamps não foram gravados devido a problema técnico, né? Então, é um problema que afeta a qualidade, mas afeta de uma forma menor, digamos assim, né? E quando eu tenho algo contínuo que direto o timestamp, por exemplo, acaba dando problema, ou o sistema acaba dando problema e não persistindo algo certo lá no meu log, daí é um problema contínuo, daí eu tenho que ficar bem atento em tudo que acontece. Ainda, pessoal, o Van der Ausch, ele criou algumas diretrizes, né? São 12 diretrizes aqui, para a criação de logs de eventos com qualidade, né? Então, isso está em um artigo dele, né, que ele fala assim, ó, se você quer ter um log de eventos com qualidade, você pode seguir essas diretrizes aqui, né, que vai desde, ó, os nomes de referência e de atributo devem ter uma semântica clara, deve haver uma coleção estruturada e gerenciada de nomes de referência e atributos, e assim vai indo, né? Isso aqui também vai estar lá nos slides de vocês, né, e depois até tem uma descrição de cada um deles, né. Só que a gente nem precisa entrar em detalhes, né, tem toda a parte do artigo do próprio Ausch, né, que ele aponta isso e é um resumo para vocês em si. Outra parte, pessoal, o que eu quero mostrar? Eu sei que hoje não vai dar tempo, né, eu só vou iniciar, né, mas vou aproveitar esses minutinhos, né, porque vai que amanhã a gente prolonga, né, e não consegue, né, então vamos começar hoje, pelo menos. Falar da descoberta de modelo de processos, né? Vocês viram em alguns trabalhos, né, apresentados hoje, nesse exercício 1, que vocês já aplicaram isso, né? Até teve um grupo, não lembro qual, né, que aplicou de forma bem rápida, né? Foi lá, já pegou, já gerou o DFG, né? Então, é isso mesmo, é rápido, né? Tá lá, né? Você só precisa ter o CSV ou ter o X, né? Mas, né, não é só gerar o DFG, a gente precisa entender, né, como ele funciona, qual que é a utilidade dele, para que a gente vai usar ele, né? Mas a descoberta de modelo de processos é a técnica mais utilizada, né? Eu mostrei para vocês e até disponibilizei 2 mapeamentos, né? Um lá de 2017 e outro de 2019, né? Já estamos com outros aí, né? Mais recentes, mas aqueles mapeamentos já mostravam, né? E outros anteriores, né? Que a tarefa mais utilizada dentro da mineração de processo é a descoberta de modelo de processo em si, né? Então a gente quer descobrir o modelo, a gente quer entender como o nosso processo está funcionando, né? E vai ser a partir do nosso log de eventos. Então, a descoberta do modelo de processo seria a construção de um modelo de processo a partir de um log de eventos. Isso aqui, pessoal, é chave, né? Eu sei que eu posso estar sendo repetitivo, mas não tem como eu construir um modelo, né? Fazer a descoberta
sem ter o nosso log de eventos. Então, eu preciso ter ele. E, de preferência, né, um bom log de eventos, né, para, sim, ter um modelo lá que faça sentido, né. Então, a ideia seria capturar o comportamento que existe lá no log. Agora começa a ficar um pouco mais claro esses conceitos para vocês. Vocês sabem que lá no log vai estar um comportamento registrado, né, um traço registrado, né, e a partir dele, né, a gente consegue gerar algo visual, né, para conseguir fazer essa análise. Podemos, né, trabalhar com a descoberta para alguns tipos específicos, né? A gente pode usar a descoberta para descoberta de modelo, somente para isso, do jeito que vocês fizeram o DFG, e analisar ele. Podemos usar a descoberta para melhoria. Como assim para melhoria, né? Vocês viram que aparecem umas numerações, né? Quando vocês estão gerando lá o DFG, né? Então, a partir dessa numeração, ali está a frequência, mas eu posso ter tempo, né? E eu posso, né, pensar lá na questão de gargalos, né? Então, as próprias ferramentas já vão levando a isso, né? Onde está com mais tempo, ele vai ficar com uma cor mais avermelhada. Onde a frequência é maior, a linha, né, entre uma atividade e outra, ela vai ficar um pouquinho mais grossa, né? Então, eu posso analisar na perspectiva de melhoria, ou ainda na parte da verificação de conformidade, para ver se o que está lá no log de eventos, né, está atendendo, né, com aquele modelo conceitual que foi modelado lá via BPMN. Né? Então, eu não cheguei a questionar, né, com vocês, né, se esses processos que vocês analisaram, né, esses processos em si dos artigos, eles tinham ou não tinham esse modelo, né? Porque quando você tem, fica mais fácil, né? Você consegue levantar mais informações ainda se aquilo está fazendo sentido ou não está fazendo sentido. Então, só deixando claro algumas coisas. Aqui eu até trago para vocês, né? Seja ele um log de eventos. Porém, reparem que nas nossas aulas eu não estou trazendo muito as definições, né, por trás tanto dos algoritmos, do log em si, porque eu estou compartilhando com vocês, né, lá via Classroom daí, né. Eu já vou entrar lá, já vou mostrar para vocês, mas eu já compartilhei outras coisas, né, que seriam interessantes se vocês olharem, né. Então, essa parte de definição, né, a formalização, a gente está deixando um pouquinho de lado, é muito importante, a gente precisa ter, vocês precisam conhecer, né, mas a gente está deixando um pouquinho de lado e focando mais na prática, né, como vocês fizeram esse exercício hoje. Então, só voltando aqui, então, seja L, né, um log de eventos, um algoritmo de descoberta de processo, né, ele é uma função, né, que mapeia esse L, que mapeia esse nosso log de eventos para um modelo de processo tal que o modelo seja representativo para o comportamento observado no log. Então, o que tem lá no log, eu quero que esse meu modelo de processo, ele represente, né. E o desafio é encontrar esse algoritmo. Vocês vão ver que tem vários algoritmos, né, que a gente pode utilizar. E também, outro ponto é que essa definição de log de eventos, ele não indica a notação na qual o modelo será especificado também. Eu não estou falando, né, o log não deixa claro para mim se eu vou usar um DFG, se eu vou usar uma rede de Petri, se eu vou usar algo baseado em árvores, como vocês mostraram. Né? E também não vai apontar ali a definição do log de eventos, né? Qual algoritmo eu vou utilizar para isso, né? Então, ele não aponta. Mas falando de algoritmos, né, tem vários na literatura hoje, né? Hoje a gente, antigamente era mais escasso, né, isso, mas hoje a gente já tem os principais. Na literatura eu coloquei aqui para vocês, né? Então eu tenho o Alpha Miner lá que começou tudo, eu tenho o Heuristic Miner, eu tenho o Genetic Miner, eu tenho o Inductive Miner. O que eu fiz, pessoal? Né, até por questão de tempo. Se vocês forem olhar, ó, eu saí da apresentação do slide. Lá nas nossas aulas, eu coloquei dois materiais para vocês, aonde eu tenho algoritmos de descoberta, né, que são os artigos, né, que vão estar apresentando esse formalismo para vocês em si, né, de como funciona o Heuristic Miner, algumas aplicações, como que ele está gerando esse modelo lá numa rede de Petri. Isso vale para os outros também, né? E, como complemento, eu coloquei algumas aulas do professor Ricardo Massa. Né? O professor Ricardo, ele, né, eu tive a honra dele participar também da minha banca de defesa, né, da tese,
E ele também, né, é um pesquisador dentro da área de mineração de processos, e ele gravou alguns vídeos, né, no canal dele que ele explica, né, o Alpha Miner e também o Heuristic Miner, né, mais nessa parte do formalismo, qual é a ideia e tudo mais. Então, não são vídeos longos, né? Mas eu peguei ali e coloquei também para vocês poderem ter esse acesso, né? Entender um pouquinho mais desses algoritmos, um pouquinho mais como funciona. E aproveitando que eu estou aqui, eu coloquei mais uma coisa que eu achei quando eu estava preparando, né, o material para vocês, separando os artigos e tudo mais, que seria a evolução da mineração de processos no Brasil, né, uma revisão sistemática da literatura. Isso aqui é uma dissertação, né, aonde, agora eu não lembro se é uma estudante, eu acho que é dissertação mesmo, aonde ele pega e faz um panorama dos pesquisadores brasileiros, né, o que os pesquisadores brasileiros estão estudando sobre mineração de processos, né? O que eles estão publicando, em quais áreas, quais são as técnicas, né? Então, e é recente, é de 2025, né? Essa revisão. Eu imagino que deve virar um artigo logo, né? Também é orientado por uma professora que também está envolvida dentro da área da mineração de processos. Para quem quer seguir essa área e quer, eu gostei da área e quero fazer a minha dissertação, eu acho que vale a pena a leitura, para vocês até verem, realmente não estão fazendo nada aqui no Brasil nesse sentido, né, tem uma lacuna, vale a pena eu pesquisar, né? Então, eu separei esse material para vocês, né, durante aí o final de semana, né, ou quando vocês tiverem um tempinho, vocês poderem dar uma analisada. Voltando para cá, né, só queria fazer esse link, né, de um para o outro. Então, quando a gente trabalha com o modelo de processo em si, a gente fala que a gente vai ter esse play-in, né, que seria um exemplo de comportamento, né, que a gente vai pegar essa instância de processo, ou o nosso case em si, né, ou o nosso trace, se a gente for olhar lá no Chess, na definição, né, então é pego como entrada e a meta é construir um modelo, né, é uma inferência, então eu peguei aquilo e esse é o modelo. Então, ele é usado para implementar a descoberta do modelo em si, e é o que mais a gente costuma fazer ali quando a gente está trabalhando com mineração de processo. Tem a parte de playout, né, que é o uso de um modelo de processo, né? Por exemplo, dado uma rede de Petri, é possível gerar um exemplo de comportamento, né? É jogar o token play. Essa parte de token play eu vou explicar também. Então, é um conceito lá da rede de Petri. É interessante para a gente ver como que as instâncias estão se movimentando, né, dentro desse nosso processo em si, desse nosso modelo, né, e isso até garante que realmente está funcionando daquele jeito, né? Então, a gente usa essa questão de token, né, usado para checagem do modelo em si. E a parte do replay mesmo, né, que já faz o link, né? Então, ele usa o log de eventos e o modelo de processo, né, como entrada, e o log de eventos é o replay, né, sobre o modelo de processo, e força-se o token play em uma ordem específica, né? Então, é usado para implementar checagem de conformidade, entre outras coisas, né? Então, a parte do modelo de processo em si, a parte de descoberta, ela vai estar muito linkada a esses três tipos de situações. E o ponto, pessoal, que a gente vai entrar é nessa parte da modelagem de processo em si. Eu vou mostrar duas para vocês, né? Hoje não vai dar tempo de começar, né? Mas eu vou mostrar as redes de Petri, né? Que não estão aqui, mas eu lembro que um ou dois alunos, né? Dois grupos apresentaram uma rede de Petri, né? Não entraram em detalhes, mas apresentaram. E também vou falar para vocês do DFG, né? Daí vocês vão falar, poxa, professor, mas existem outros, né, tipos de modelos, outras notações que a gente pode representar o modelo de processo, né? Por que a gente não vai ver? Porque o que é realmente mais utilizado ou vai ser DFG ou vai ser a rede de Petri em si, né? Então a gente acaba trabalhando, nós não, né? Mas as ferramentas, né? Elas acabam dando suporte para essas duas representações. Professor, as outras tem? Tem, né? Se você for pegar ou o PM4Py ou o próprio PROM, vocês vão ver que vocês vão encontrar lá CausalNet, Process 3, esse IAM aqui, né? Vai ter. Vocês conseguem utilizar também e ver como funciona. Mas as ferramentas em si, comerciais, é mais FG e rede de Petri.
Tem um capítulo no livro do Vanderausch, eu acho que alguém publicou lá no nosso grupo ali do Classroom, o link do livro, né? Lá tem um capítulo específico falando, né, de alguns tipos, né, de modelagem de processo, né, e da parte de formalismo também, né? Então vocês podem ir lá e olhar um pouquinho mais a fundo, né? Na aula de amanhã a gente vai entrar na parte de redes de Petri, né? Eu vou mostrar para vocês como funciona, qual é a ideia. Também vou trazer esse conceito do DFG, né? Porém, pessoal, o que eu queria mostrar rapidinho, né? Como eu falei que demorou um pouquinho, né, para abrir, né, então eu não vou perder a oportunidade para mostrar o nosso Prom. Né? Então, assim, esse é o Prom, né, essa é a cara dele. Eu vi que boa parte fez no PM4Py, né? Mas o Prom é uma alternativa, e é uma alternativa bem válida, na verdade, para vocês utilizarem, né? Quando eu comentei, né, que eu não gostava de usar porque realmente ele dava umas travadinhas assim, mas não trava no uso agora, eu usando ele. Ele trava para abrir, mas como eu disse, pode ser alguma coisa da minha máquina, né? Então talvez vocês não tenham esse tipo de problema, né? Mas para mim está acontecendo. Mas dentro dele, né, ainda assim tem uma comunidade que divulga os seus plugins aqui para o Prom. Outros divulgam lá para o PM4Py, né? Então, dependendo do que você quer utilizar, ou você vai encontrar aqui, ou você vai encontrar lá no PM4Py, né? Uma das duas você vai encontrar, ou pode ir para uma alternativa paga via e-mail acadêmico, né? Então, no Prom, quando vocês abrem ele, aqui já é a telinha para o uso do Prom. Mas, deixa eu até colocar para vocês verem. Ó. Veja que ele vai ter dois Prom lá. Tem o Prom PM e o Prom. Um deles vai abrir lá um gerenciador de plugin. Daí você pode abaixar todos os plugins que você quer, né? Esses plugins, né? Quase sempre tem um artigo, né? Vinculado a ele, então você consegue entender o que é esse plugin, como ele funciona, né? E o outro ícone, né, do aplicativo do Prom vai abrir realmente essa telinha que eu estou mostrando aqui para vocês. E pelo Prom, pessoal, vocês vão conseguir tanto importar o CSV, né? Então eu consigo importar o CSV, ver o que está acontecendo nesse meu CSV. Esse exemplo aqui, ó, que eu estou utilizando, ele é um exemplo bem clássico que tem lá no PM4Py. Então, reparem que boa parte dos exemplos do PM4Py está esse run em exemplo. Né? Ele é pequenininho, são 41 eventos, e se não me engano são 6 cases só, né? Mas é interessante para a gente ver como funciona a ferramenta, né? Lembrem que é bom a gente trabalhar com logs pequenos no início para a gente entender a ferramenta, para ficar mais fácil, né, fazer essa análise, e depois pega um log grande e você consegue escalar de uma maneira mais fácil, né? Mas eu consigo ver isso aqui, né? Consigo ver esse tipo de informação, né, a partir do CSV, como eu também consigo pegar o X dele, ó, já consigo ver algo mais visual. Então aquelas informações que vocês trouxeram pelo PM4Py, veja que o Prom ele facilita um pouquinho e eu não preciso mexer com código, né, para quem não gosta, ou faz tempo que não mexe, não quer isso. Então ele vai trazer para mim que ele é referente a um processo só, né, ele tem 6 cases, ele tem 42 eventos, né, vai trazer alguns outros tipos de informações aqui, né, que eu posso trabalhar com ele também, vai ter, né, posso ver um por um, vai trazer um sumário, ele traz várias informações do que está acontecendo, como está acontecendo. Mais ou menos da forma que vocês apresentaram para mim, mas aqui sem mexer com código. Ainda, eu consigo gerar lá as redes de Petri, né, e consigo gerar os FGs que a gente vai ver a aula que vem, né, que seria amanhã. Então, eu tenho aqui uma rede de Petri, deixa eu pegar aqui a nossa rede de Petri, gerada a partir desse log em si que eu passei, né, para vocês agora, né, então tá aqui, amanhã eu vou explicar como funciona, o porquê que tem esses espacinhos aqui, né, essas bolinhas em branco, né, o que significa elas, como também, né, eu consigo vir aqui e gerar o próprio DFG, né, então vejam que é bem prático, e além, para vocês verem que a gente consegue fazer muita coisa, reparem que eu consigo vir aqui em ações, depois que eu já importei, né, o meu log em si, e eu tenho muitas coisas que eu posso fazer com o meu log, né, se eu abaixei os plugins, né, então eu posso vir aqui, ó, na parte de descoberta,
e vai estar todos os plugins de descoberta que eu posso aplicar e que eu já fiz o download, né? Então eu sei que eu posso, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar esse último aqui que eu acho que ele tem mais. Ó, eu posso fazer checagem de conformidade, eu posso fazer descoberta do processo, deixa eu pegar mais, algumas interações de performance, a parte de precisão, tem muita coisa. E podem ver que tem os autores aqui, né, tem até o e-mail, vocês vão poder acessar os artigos e tudo mais. Então, a parte do PROM, ele facilita nesse quesito, né? Por ser uma ferramenta mais visual, tudo fica muito na mão, né? E muito rápido para você poder utilizar, já gerar, já analisar e tudo mais. Ele até faz um ponto importante, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver se vai estar aqui. Ele tem um... Eu não lembro agora, antes eu estava mexendo com ele aqui, mas ele tem... Em algum lugar dele, em específico aqui, eu consigo simular eventos. Então ele vai criar alguns, né, alguns cases para mim, né, para mim aumentar esse meu log, né, e fazer uma análise ali, ou poder fazer um estudo, né, em específico. Eu vou criar um toy ali, né, para isso, né, um log genérico, mas não tem problema nenhum, né, a gente vê alguns estudos que, né, até alguns artigos que realmente é feito, né, a partir de um log genérico e tá beleza. Mas reparem, ó, eu consigo aplicar o Alpha Miner que a gente acabou de ver, eu consigo, deixa eu ver mais o que ele vai deixar, o Heuristic Miner também está aqui. Algumas técnicas de clusterização, de trace cluster também vão estar aqui, né? Então, ele é bem completinho, né, nesse quesito e é uma ferramenta que eu também recomendo vocês tirarem um tempo, né, para dar uma olhadinha. Quem sabe ali para a publicação de artigo de vocês possam fazer a partir delas, né, caso vocês não queiram usar alguma comercial. Beleza. Pessoal, então... né, o nosso tempo está quase se encerrando, né? Amanhã a gente vai dar continuidade lá na parte de redes de Petri e vamos falar sobre DFG, né? Hoje eu nem entrei no assunto, né, para não se estender e parar na metade, mas amanhã a gente tem a aula toda e a gente consegue vencer. E daí, né, para outra semana, né, o que a gente vai ver? A gente vai falar um pouquinho da parte de trace cluster e da parte de conformidade, né? Então, esse é o nosso planejamento para as próximas 3 aulas. Por hoje, né, eu agradeço a participação de vocês, agradeço pela apresentação do trabalho, né, gostei bastante, achei que, né, apesar do pouco tempo que vocês tiveram para desenvolver, vocês foram atrás, vocês viram como funciona, né, essa é a ideia mesmo, e a disciplina, quando eu conversei com o professor Marcelo, era isso mesmo, né, era mais um hands-on ali, a gente mostrar as ferramentas, mostrar como funciona, dar um amparo ali mais teórico para vocês, né, e vocês irem, né, colocando em prática, né, da mesma forma que amanhã, depois que eu mostrar tudo, né, eu vou pedir outra coisa, né, para vocês, mas que vocês também vão ter que colocar a mão na massa e começar a gerar esses modelos de processo. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, né, pela participação de todos e amanhã às 3 horas a gente se vê. Não, bacana, Hélio. Maravilhoso. Beleza, professor? Obrigado, cara. Obrigado, professor. Nota 10. Então, beleza, então. Então, pessoal, até amanhã. Beleza. Vou nessa. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Valeu, rapaz. Valeu. Um abraço.